O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, manteve a validade da norma que institui o juiz de garantias, mas estendeu para 180 dias, a contar da publicação de sua decisão, o início de sua implementação. Segundo Toffoli, as alterações trazidas pelo substitutivo ao pacote anticrime, a Lei 13.964 de 2019, são de grande porte e é necessário um período de transição mais adequado e razoável que viabilize sua adoção de forma progressiva e programada pelos tribunais. A decisão liminar foi proferida em ações diretas de inconstitucionalidade ajuizadas pela Associação dos Magistrados Brasileiros e pela Associação dos Juízes Federais do Brasil, pelos partidos Podemos e Cidadania e pelo Partido Social Liberal. A norma estava prevista para entrar em vigor em 23 de janeiro. Para Toffoli, no entanto, é necessária a imposição de prazo maior para que os tribunais, a partir das diretrizes de política judiciária que vierem a ser fixadas pelo Conselho Nacional de Justiça, possam, no exercício de sua autonomia e de acordo com as suas peculiaridades locais, estruturar e implementar a figura do juiz das garantias. De acordo com a lei, compete ao juiz de garantias controlar a legalidade da investigação e zelar pelos direitos individuais do investigado. O microsistema do juiz das garantias promove uma clara e objetiva diferenciação entre a fase pré-processual ou investigativa e a fase processual propriamente dita do processo penal, explica Toffoli. A linha divisória entre as duas partes está situada no recebimento da denúncia ou da queixa, último ato praticado pelo juiz das garantias. Após essa etapa, as questões pendentes passam a ser resolvidas pelo juiz da instrução e do julgamento. Toffoli considerou que os dispositivos que criaram o Instituto não invadiram competência concorrente dos Estados e da União para editar normas sobre procedimento em matéria processual, nem violaram o poder de auto-organização dos tribunais. Para o presidente do STF, as regras dizem respeito ao processo penal, matéria de competência legislativa privativa da União. Segundo ele, do ponto de vista constitucional, é legítima a opção do Congresso Nacional de instituir no sistema processual penal brasileiro, mais precisamente na persecução criminal, a figura do juiz de garantias. Na análise preliminar do caso, o ministro também considerou válido o conteúdo da norma. A instituição do juiz de garantias pela Lei 13.964 de 2019 veio a reforçar o modelo de processo penal preconizado pela Constituição de 1988, ressaltou. Tal medida constitui um avanço sem precedentes em nosso processo penal, o qual tem paulatinamente caminhado para um reforço do modelo acusatório. Para Toffoli, o Instituto do Juiz das Garantias corrobora os mais avançados parâmetros internacionais relativos às garantias do processo penal, tanto que diversos países já o adotam, não sendo uma novidade no cenário do direito comparado. O ministro observou que o CNJ, do qual também é presidente, instituiu grupo de trabalho com o objetivo de elaborar estudo relativo à aplicação da Lei 13.964 aos órgãos do Judiciário e assegurar a efetivação do juiz das garantias. Ele salientou que um estudo do CNJ sobre estrutura e localização das unidades judiciárias identificou 7 tribunais de justiça que contam com centrais ou departamentos de inquéritos policiais. A seu ver, isso demonstra que esse modelo já está sendo difundido pelo país, pois aprimora a atividade judicial realizada na fase pré-processual. Entre os tribunais estaduais que introduziram a prática estão o de São Paulo e o de Minas Gerais, que implementaram o modelo nas comarcas e nas respectivas capitais. Embora mantendo a validade do Instituto, o presidente do STF suspendeu o dispositivo que determina aos tribunais que adotem sistema de rodízio de magistrados para efetivar a criação do juízo das garantias nas comarcas que tenham apenas um juiz. Nesse ponto, ele entende que a norma, ao criar obrigação aos tribunais, viola seu poder de auto-organização e usurpa sua iniciativa para dispor sobre a organização judiciária. Também foi suspenso o dispositivo pelo qual o juiz que conheça de prova declarada inadmissível fica impedido de proferir decisão. Segundo Toffoli, a regra é excessivamente vaga e viola os princípios da segurança jurídica e da legalidade.
Na decisão, Toffoli afasta a aplicação da norma aos processos de competência originária dos tribunais e do Tribunal do Júri, nos quais o julgamento se dá por órgão coletivo, aos casos de violência doméstica e familiar, que exigem medidas imediatas de proteção às vítimas, aos processos de competência da Justiça Eleitoral, em razão da peculiaridade de sua dinâmica. Como regra de transição, o ministro estabeleceu que, em relação às ações penais que já tiverem sido instauradas no momento da efetiva implantação do juiz das garantias pelos tribunais, não haverá mudança do juízo competente. Segundo ele, o fato de o juiz da causa ter atuado na fase investigativa não implicará automaticamente seu impedimento. Em relação às investigações que estiverem em curso no momento da implementação, o juiz se tornará o juiz das garantias e, com o recebimento da denúncia ou da queixa, o processo será enviado ao juiz competente para instrução e o julgamento da causa. Os Estados Unidos confirmaram apoio à entrada do Brasil na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. A embaixada americana enviou carta à OCDE comunicando que quer o Brasil como próximo país a iniciar o processo de adesão. Vamos saber os detalhes desse assunto com Selma Dias, que está no Palácio do Planalto. Oi, Selma, bom dia para você. Oi, Renata, bom dia a você e a todos. Olha, a expectativa é que os Estados Unidos formalizem hoje em Paris o apoio à entrada do Brasil na OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Os americanos colocaram o Brasil como prioridade na lista de indicação. Isso quer dizer que a gente tem preferência em relação à Argentina e também à Romênia. Essa notícia foi comemorada nas redes sociais pelo ministro de Relações Exteriores, Ernesto Araújo. Ele disse que o anúncio desse apoio comprova mais uma vez que o Brasil está construindo uma parceria sólida com os Estados Unidos em benefício da transformação do país numa grande nação. A embaixada americana também reconheceu que o governo brasileiro está trabalhando para alinhar as políticas econômicas ao padrão da OCDE, essa organização que tem aí 36 países membros, a maior parte da Europa e também da América do Norte. Quem comentou esse assunto agora há pouco foi o presidente Jair Bolsonaro, lá na saída do Palácio da Alvorada. Veja aí. A notícia foi muito bem-vinda. Eles vinham trabalhando há meses em cima disso, de forma reservada, obviamente. Houve o anúncio, são mais de 100 requisitos para você ser aceito. Estamos bastante adiantados, inclusive na frente da Argentina. E as vantagens para o Brasil são muitas, né? Que vale o nosso país entrar na primeira divisão. Olha, hoje o presidente Jair Bolsonaro participa de uma reunião com o ministro Bento Albuquerque no Ministério de Minas e Energia. Quem está lá é a repórter Luciana Colares de Holanda. Oi, Lu, bom dia. Oi, Renata, bom dia para você que acompanha a TV Brasil. É isso mesmo, o presidente chega daqui a pouquinho aqui no Ministério de Minas e Energia para falar com o ministro Bento Albuquerque. A movimentação por aqui já é bem grande, toda a imprensa, segurança, e esse já é um costume do presidente Jair Bolsonaro, que de vez em quando aparece nos ministérios. Também participa desse encontro o general Joaquim Silva e Luna, diretor-geral brasileiro de Itaipu. O ministro Bento Albuquerque, de Minas e Energia, deve repassar as últimas ações da pasta ao presidente, como, por exemplo, a visita que fez a Brumadinho, em Minas Gerais. Lá, ele se encontrou com o prefeito do município, o grupamento do Corpo de Bombeiros responsável pelo resgate das vítimas e também ouviu as famílias atingidas pelo rompimento da barragem. Outra informação importante do Ministério de Minas e Energia é que na semana passada o Brasil registrou a expansão da geração de energia, que em 2019 ficou 39% acima do esperado. Para esse ano, estão previstos 4.998,32 megawatts em expansão da geração. E aumentou também a produção de energia sustentável. A gente continua por aqui, acompanha esse encontro e você vê tudo ao longo da nossa programação. Renata. Obrigada pelas informações, Luciana. E o presidente Jair Bolsonaro decidiu aumentar o valor do salário mínimo a partir de 1º de fevereiro. Para o governo, o importante é manter o poder de compra do salário mínimo. Com o reajuste, o salário mínimo vai aumentar de R$ 1.039 para R$ 1.045 a partir do dia 1º de fevereiro.
O valor calculado inicialmente para este ano se baseou numa previsão de inflação do ano passado, que foi superada. Segundo o ministro da Economia, esse reajuste vai custar 2 bilhões e 300 milhões de reais. Mas para ele, o importante é manter o poder de compra do salário mínimo. O presidente, mantendo esse espírito, o presidente já tinha aumentado em R$2. Em janeiro, ele já tinha botado R$2 acima da inflação para pagar justamente o erro que foi cometido no ano passado. No ano passado, justamente como a inflação ainda não fechou, ela veio um pouco acima também, ficou R$2 abaixo durante o ano inteiro, ficou abaixo. Para não repetir isso, o presidente falou, não, vamos então corrigir já a partir de fevereiro, para não deixar acontecer esse ano. O presidente Jair Bolsonaro explicou que o aumento do preço da carne impactou na inflação e, consequentemente, no aumento do mínimo. Nós tivemos uma inflação atípica em dezembro, não esperava que fosse tão alta assim, mas foi em virtude basicamente da carne, e tínhamos que fazer com que o valor do salário mínimo fosse mantido. Então, ele passa via medida provisória de R$ 1.039 para R$ 1.045 a partir de 1º de fevereiro. E também foi reajustado em 4,48% os benefícios do INSS para aposentados e pensionistas que recebem acima de um salário mínimo. Assim, o teto do INSS passa de R$ 5.800 para R$ 6.100. E hoje deve ser inaugurada a nova base brasileira de pesquisa na Antártica. Vamos então direto ao continente gelado saber os detalhes ao vivo com Maurício de Almeida. Oi, Maurício, bom dia para você. Oi, Renata, bom dia. Está tudo pronto para essa reinauguração e a comitiva do vice-presidente já está se preparando em Punta Arenas, colocando essa roupa aqui para suportar o frio antártico, a chamada andaina. Eu estou aqui ao lado do subsecretário do Programa Antártico Brasileiro, o capitão de Mar e Guerra, Marcelo Gomes. Capitão, hoje a janela está aberta? Sim, as condições permanecem favoráveis para fazer a travessia. E é o que deve acontecer aí na proximidade, logo próximo ao almoço ou logo após, a gente está recebendo a comitiva aqui. Então hoje o tempo está ajudando, ele faz essa travessia, pousa em Frei, depois segue para cá de navio. Como é que é esse cronograma? Vai pousar em Frei, faz a travessia para o navio e dos navios vem para cá, para a Baía do Almirantado. E a programação mantida da reinauguração, a parte externa, porque na Antártica tem sol até tarde, mesmo atrasando um pouquinho, né? Sim. As condições estão tão favoráveis para a gente fazer como foi programado. A parte a inaugurar aqui, fazer a inauguração da estação, a cerimônia, e após a gente vai fazer a obliteração de um selo, o lançamento de um selo comemorativo. E essa importância da presença brasileira, essa estação que é considerada uma das mais modernas do mundo, tem muita importância por conta do Tratado Antártico, né? Sim. A questão da presença da estação, ela reafirma o nosso interesse e o fato da gente estar realizando pesquisa de qualidade. Acho que a relevância da pesquisa brasileira aqui. São 17 laboratórios, uma estação completamente nova, com essa parceria também com o Ministério da Ciência e Tecnologia. É isso aí, são 17 laboratórios, 14 internos e 3 externos, que vão subir o nível elevar ainda mais o nível da pesquisa brasileira e abrir portas para a gente faça parceria com os outros países aqui que estão fazendo pesquisa também, porque tem muito interesse mútuo. A Marinha tem uma importância muito grande em toda a logística da região. Sim, não só a Marinha como a Força Aérea. Nós fazemos um esforço logístico aqui é muito grande. A gente, para planejar alguma coisa, a gente depende, se vocês puderam perceber, da questão climática, de ter aquela janela, né? A condição propícia para que a gente faça toda a atividade com segurança. Muito obrigado. E a janela está aberta, então por volta de meio-dia a comitiva do vice-presidente está seguindo aqui em direção à Antártica e ao longo do dia mostraremos tudo na TV Brasil, redes sociais, programação completa. Renata. Obrigada, Maurício, pelas suas informações ao vivo aí direto da Antártica. Bom trabalho para você. E o governo vai convidar 7 mil militares da reserva para reforçar o atendimento nos postos do INSS e reduzir a fila de 1.300.000 processos que hoje estão parados. As medidas anunciadas vão fazer parte de um decreto que deverá ser publicado nos próximos dias. Alguns procedimentos serão simplificados, como a dispensa de autenticação de documentos. A transferência de funcionários do INSS para outros órgãos será restrita e haverá esforço concentrado nas perícias de funcionários da Previdência para que retornem logo ao trabalho. Além disso, 7 mil militares da reserva serão contratados para reforçar o atendimento nos postos do INSS. A ideia é que esses militares eles possam ingressar no atendimento, nos postos de atendimento, para permitir que os profissionais, que os funcionários do INSS
nos ajudem na análise dos documentos, né, dos processos, e agilizem essa análise. Com essas ações que nós estamos propondo, a nossa expectativa é que ao longo do mês de março, quando elas começarão a ser implementadas na sua integralidade, porque após a publicação do decreto há um chamamento público, há uma seleção, há um treinamento. Então imaginamos que no mês de março, abril, isso começa para valer. 6 meses depois, a gente espera que esse índice de 67 mil aumente para alguma coisa como 150, 170 mil processos de saldo, de diminuição do nosso estoque. O número de roubos e homicídios continua em queda nos municípios que recebem o projeto Em Frente Brasil do governo federal. Quem explica pra gente é o repórter Dimas Soldi, direto de São Paulo. Dimas, bom dia para você. Bom dia, Renata. Todos os 5 municípios que fazem parte do projeto piloto tiveram reduções na criminalidade. Em relação aos homicídios, em conjunto, eles tiveram uma redução de 44% nas ocorrências entre agosto do ano passado até o dia 11 de janeiro deste ano. As maiores reduções foram em Ananindeua, no Pará, com queda de 65%, e em Goiânia, queda de 47%. Já em relação aos roubos, os municípios tiveram juntos uma redução de 29%. As quedas mais significativas foram em Goiânia e em Paulista, que fica em Pernambuco. Ainda fazem parte do projeto e tiveram reduções na criminalidade Cariacica, no Espírito Santo, e São José dos Pinhais, no Paraná. O projeto Em Frente Brasil propõe uma força-tarefa em conjunto com todos os agentes de segurança, federais, estaduais e municipais. Durante 4 meses, mais de 300 mil pessoas foram abordadas e 1.718 presas. Foram apreendidas também 220 armas e 18 toneladas de drogas. Renata. Obrigada, Dimas, pelas suas informações. E o pedido de restituição do DPVAT 2020 para quem pagou o valor mais caro já pode ser feito pela internet. E o dinheiro será depositado na conta corrente ou poupança do proprietário do veículo. Não é isso, Tiago Pimenta? Bom dia para você no Rio de Janeiro. Oi, Renata, bom dia. Isso aí, uma boa notícia para quem já começou o ano pagando conta. Quem pagou a mais no seguro DPVAT, o seguro obrigatório pode solicitar a restituição do valor excedente pela internet já a partir de hoje. A seguradora líder que administra o DPVAT aponta que cerca de 2 milhões de pessoas têm direito ao estorno, a maioria nos estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. A solicitação deve ser feita no site da seguradora líder. É preciso informar CPF ou CNPJ, renovando o veículo, e-mail, telefone, data em que foi realizado o pagamento maior, valor pago e dados bancários para a restituição. O valor excedente deve ser estornado na conta corrente ou na conta poupança do proprietário do veículo no prazo de até 2 dias úteis. Esse ressarcimento acontece depois do Supremo Tribunal Federal ter voltado atrás na decisão que impedia a redução do seguro obrigatório. Se você apoia Jair Bolsonaro, curta este vídeo. Manifeste a sua opinião e compartilhe para que a vontade do povo brasileiro seja conhecida. Inscreva-se no canal para ter acesso gratuito ao nosso conteúdo. Uma produção Folha Política.